Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém, queridos? Vamos começar hoje, então, com o nosso estudo sobre os profetas. Hoje nós vamos fazer aí uma pequena introdução ao estudo dos profetas. Vai ajudar a gente a entender um pouquinho, principalmente, o papel, a função dos profetas. Então, a função primária, dos profetas é falar no lugar de Deus. Os profetas, eles eram mediadores, entre Deus e o povo de Israel. Então, Deus falava ao povo de Israel por meio dos profetas. Os profetas eram a voz de Deus junto ao povo de Israel. E para a gente entender um pouco melhor isso, a gente tem que voltar lá, e lá no livro de Êxodos. Após o povo passar pelo Mar Vermelho, o povo segue então em direção ao Monte Sinai, aonde eles ali ficam acampados. E nesse monte, então, Moisés tem um encontro com Deus. E ali Deus informa a Moisés a intenção de fazer uma aliança, com o povo de Israel, para que esse povo se tornasse então propriedade exclusiva de Deus. E em Êxodos, capítulo 19, versículo 16 ao 18, relata para a gente um pouco sobre esse encontro, Então a gente pode ler aqui, fala assim: No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito, E Deus, então, esse é o relato da aparição de Deus ali no Monte Sinai a Moisés e ao povo. Então, nesse momento, Moisés ele leva então o povo ao encontro de Deus, que desceu ao monte ali como fogo. E no meio então dessa aparição, Deus transmite, a Moisés os 10 mandamentos. A gente pode ver esses 10 mandamentos no capítulo 20 do livro de Êxodos, do versículo 1 até o versículo 17. Então, a obediência a esses mandamentos tornaria Israel esse povo exclusivo de Deus, tornaria continuamente o povo de Israel como um povo de Deus. E em Deuteronômios, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6, Moisés ele recapitula isso, dizendo que Deus fez uma aliança com eles, com o povo, e não com os seus pais, mas com eles, com todos, que estavam ali vivos. E disse assim, o Senhor por intermédio de Moisés: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, através dessa aliança, Israel é convidada para ser propriedade de Deus, para ser uma nação santa. Israel deveria ser separada, então, de todas as nações para o serviço de Deus. E Israel aceita esse convite. Em Êxodos 19, versículo 8, diz assim, vamos ler lá. E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor a palavra do povo.
Então o povo de Israel concorda, né, em ser esse povo separado, né, para o serviço de Deus, essa nação santa, né? E em Êxodo, como eu disse, no capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17, são apresentadas as condições para que essa aliança fosse então, né, firmada. E no capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 8, a gente vê que houve ali uma cerimônia para confirmação dessa aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, quando Deus faz uma aliança, se a gente voltar lá no tempo ali de Abraão, Deus fez uma aliança também com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, vai a uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e será tu uma bênção, a sua descendência também será uma bênção. E essa aliança que Deus fez com Abraão, né, Deus faz um juramento, ele próprio, ele Deus, dizendo, né, que ele cumprirá, né, essa aliança. Então Deus se coloca sob juramento, né, obrigando-se a cumprir essa promessa feita a Abraão. Na aliança que Deus entrega ali no Sinai é diferente, né, porque quem faz o juramento, né, de que cumprirá tudo que está descrito nessa aliança é o próprio povo de Israel, né? O próprio povo de Israel que assume a obrigação, né, de obedecer a todos os termos dessa aliança, né? Então essa aliança oferece a Israel não apenas bênçãos pela obediência a cada um desses termos, mas também, né, maldição, caso Israel viesse a desobedecer essa aliança. Então Israel vivia entre essa tensão, né, de bênção pela obediência e maldição pela desobediência. E se nós vermos a história de Israel, nós veremos que eles desobedeceram muitas vezes, né, que eles quebraram por muitas vezes essa aliança, e por diversas vezes então Deus ele determina, né, essa maldição sobre o povo de Israel, né? E é aí que entra então os profetas, né, que alertavam o povo de Deus sobre o perigo de desobedecer essa aliança, né? Eles chamavam, né, o povo ao arrependimento, pois caso contrário eles sofreriam, né, as consequências dessa desobediência. Então o profeta lembrava, né, os profetas lembravam ao povo sobre o comportamento que eles deveriam ter como uma nação santa, como um povo exclusivo de Deus, né? Os profetas também lembravam que Deus, né, pelo seu amor e por ser Deus, ele honraria a sua promessa. Por mais que talvez uma posteridade toda fosse amaldiçoada pela desobediência à aliança, Deus ele cumpriria, né, de uma forma ou de outra, ele honraria, né, com a sua aliança, com a sua promessa. Então, basicamente, o papel dos profetas era de ir até o povo e lembrá-los: olha, vocês têm uma aliança, vocês têm um compromisso que vocês mesmos aceitaram e firmaram com Deus. Vocês aceitaram essa aliança, vocês aceitaram os termos dessa aliança. E aceitando esse termo, então, vocês estão sujeitos, né, a que, caso obedeçam, recebam as bênçãos dessa aliança, mas que também, caso desobedeçam, recebam aí as maldições vindas pelo descumprimento dessa aliança.
Então, quando a gente entrar propriamente dito no estudo dos profetas, a gente vai ver muito disso, né? Os profetas lembrando dessa aliança e os profetas chamando o povo ao arrependimento para que, né, evitasse então que eles recebessem aí essas maldições em descumprir, né, o trato ali que eles assumiram diante de Deus através da aliança que Deus fez com eles, né? Então, Israel, sendo o povo de Deus, eles deveriam cumprir essa aliança, mas eles deveriam cumprir não para exigir de Deus, né, o cumprimento das promessas, não para que Deus ficasse, né, tendo um débito com eles, mas eles deveriam cumprir, né, porque eles deveriam ser santos como o Deus deles, o Senhor, o próprio Deus, também é santo. Está lá em Levíticos 19:2. Então, irmãos, isso também é importante para nós hoje, porque nós também somos um povo de Deus, né? Nós somos o povo escolhido, nós somos a nação de Deus, né? E nós também devemos lealdade a esse Deus, devemos obediência, né, a esse Deus. Deus tem ricas promessas para as nossas vidas, desde que nós venhamos, né, a obedecê-lo, venhamos realmente a expressar em nós o caráter de Cristo, venhamos realmente a mostrar que nós somos um povo separado, um povo santo, como o nosso Deus também é santo. Então, eu creio que diante do estudo dos profetas, nós seremos chamados muito, né, à responsabilidade, né, e à análise de como estamos nos portando como a nação de Deus, né? E creio que também, né, como os profetas exortavam ali o povo, creio que também nós seremos exortados aí, né, ao arrependimento, caso estejamos falhando nesse nosso papel de nação santa de Deus. Amém, queridos? Então essa é uma breve introdução, né? E aí amanhã, na quarta-feira, né, às 19h30, nós iniciaremos então o estudo propriamente dito dos profetas, ali através do estudo do livro de Amós. Amém, queridos? Já vão lendo lá o livro de Amós, vai anotando ali as suas dúvidas para depois vocês enviarem ali para o nosso irmão Paulo via um vídeo, um áudio ou um texto mesmo. E também, se houve alguma dúvida em relação à introdução de hoje, né, encaminhe também para o nosso irmão, que logo nós iremos esclarecê-las. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e na paz do Senhor. Tchau, tchau, queridos.